Vem comigo, torcida vascaína. Tá no auge Gigante da Virada. Meu nome é Renan Bidu. Desde já eu peço que deixe seu like, se inscreva no canal aí no botãozinho vermelho, para quem não é inscrito, e ative o sininho para receber todas as notificações do Gigante da Virada. Vem comigo. Galera, ainda repercutindo aí o jogo de ontem, né? Vasco 1, Fluminense 2. E também vamos falar aí, né? Hoje é um dia histórico pro Vasco. Hoje é o dia aí da Assembleia Geral Extraordinária, né? No Vasco da Gama que está acontecendo para adoção às eleições diretas, né? Que tá para acontecer nesse final de ano aí, em novembro. Então hoje está acontecendo a votação aí da Assembleia Geral, né? Votação online. Então aí tá a galera aí, a política do Vasco a todo vapor e a galera na briga pelo poder, né? No Vasco da Gama é assim, enquanto fala-se futebol, mas o poder político fica aquela confusão toda ali. E são mais de 6 candidatos aí querendo ser presidente do Vasco. E tá acontecendo hoje aí a Assembleia Geral no Clube de Regatas Vasco da Gama, para poder definir aí esse pleito aí para poder em novembro, né? Então, galera, vamos falar aí do jogo de ontem, né? Ontem a derrota pro Fluminense, primeira derrota de Ramon aí no comando do Vasco, né? Um dia tem de acontecer, as derrotas a gente perde, mas tende a aprender com as derrotas, tirar lições da derrota, né? O Vasco ontem perdeu o jogo, o Vasco ontem tomou um gol no início, já começou perdendo a partida ali, tomou um gol há pouco mais de 2 minutos, então dificultou um pouco as ações do time, as ações de Ramon. O Odair Hellmann, que é um retranqueiro de primeira qualidade, baixou logo um presente, foi o Fluminense ali, uma triangulação ali de Egídio pelas beiradas ali, e saiu o gol do Fluminense. O Dodi ali chutou, tem uma felicidade de acertar aquele chute. 1-0, pronto, o Fluminense trabalhou em cima disso, todo fechado, na retranca como sempre, e explorou os contra-ataques, né? O Vasco teve essa dificuldade no jogo ontem, devido a não ter sempre sair no Campeonato Brasileiro aí nas competições que está vindo, sair na frente. Ontem foi o inverso, saiu atrás do placar e teve essa dificuldade aí para revertê-lo, para poder fazer bem o seu jogo. Então, uma dificuldade aí que o Ramon enfrenta, uma das nesse campeonato, né? Essa saída atrás do placar que ontem ocasionou na derrota do Vasco da Gama, né? E uma das outras dificuldades foram aí os desfalques que o Vasco teve, né? Os desfalques. O Vasco ontem estava com a ausência de Andrei, que tomou o segundo cartão amarelo, né? Contra o Grêmio. Teve o desfalque ontem. O Bruno Gomes, volante Bruno Gomes, estava afastado por Covid. E o Vinícius também testou positivo para Covid. Então, 3 desfalques importantes. E ontem ficou bem salientado, bem explícito a dificuldade do Vasco com a falta desses jogadores. Vinícius ali naquela ponta ali, dá muito calor ali ao lateral esquerdo, no caso seria o lateral esquerdo do Fluminense, o Egídio. O Egídio ia ter essa liberdade que teve ontem. Pikachu ontem, quando o Egídio descia, quando procurava Pikachu estava lá na zaga, perto de Ricardo Graça, fazendo não sei o que. Quem tava marcando era a Parede. O cara fazia 1-2 em cima de Guilherme Parede e já tava na cara do gol. Já tava no fundo cruzando Egídio. Então ontem o Pikachu tava muito a desejar, né? Ainda não se encontrou. Depois desse retorno aí, tava fora do time, não se encontrou. Não fez um bom jogo contra o Goiás, né? Até que perdeu o pênalti também nas cobranças. E no jogo de ontem, o Pikachu tava uma avenida ali, do seu lado ali. Guilherme Parede perdido, os caras passavam como queria.
não marcava, também não era efetivo lá no fundo, na aplicação, no ataque. Então o Fluminense ganhou o jogo ali naquela lateral do Vasco ali, que começou logo com 1 a 0. Então foi aí uma das dificuldades para o time de Ramon ontem, foi a lateral. Que Ramon poderia ter começado ali, tinham outros meninos da base que poderia ter começado. Eu vou dizer aqui uns jogadores que poderia ter entrado, ele ter começado, né? Tinha ali o Juninho no meio campo, poderia ter começado o jogo. Na base tinha o Lucas Santos, o próprio Peck ter começado, que pelo menos o Peck já é mais voluntarioso e mais aplicado do que o Guilherme Parede. Poderia ter começado com o Peck, ele começou o campeonato com o Peck, estava ganhando. Poderia ter começado ontem, na ausência de Vinícius, começado com o Peck ali, Parede entrasse no segundo tempo, como ele sempre vinha fazendo, né? Ou se não, o Lucas Santos. Fazia algum jeito ali de Lucas Santos suprir aquela necessidade de Vinícius. Então são lições que Ramon vai ter que tirar aí dessa derrota para consertar algumas coisas, rever os erros e melhorar a equipe, né? Ontem o Felipe Bastos, o Carlinhos totalmente perdido, pesado, não sabe dar um passe, não marcava. Felipe Bastos já não é bom marcador, mas ontem ele sentiu falta de Andrei. Andrei pelo menos marca e vem de trás ali com aquela bola, conduzindo, dando o melhor passe ali para os parceiros, para os companheiros, como o Benítez, para o Thales Magno, ele vira na esquerda para Thales Magno toca para Cano. Então ontem o Vasco sentiu muita falta aí de Andrei. O Felipe Bastos ficou meio que perdido ali, naquela meiuca ali. Como o Ramon poderia ter entrado em vez de o Carlinhos, que não sei, eu não conheço bem ele para falar dele, mas em vez de entrar com o Carlinhos, entrava com o Juninho logo. Entrava logo com o Juninho. Então o Ramon, acho que ontem, ao meu ver, pecou nas entradas no início do jogo. Ele era para ter entrado com jogadores melhores ali, né? Tinha jogadores ali para entrar ali, ou entrava com o Miranda logo ali como volante. Se o Fluminense ia no contra-ataque, ia explorar, os caras do Fluminense são rápidos, menino rápido. E eu não sei porque alguns jogadores da base do Vasco não tem rapidez. Ontem o Juninho entrou em campo andando, quer dizer, um cara jovem de 20 anos, entrou com todo o gás no segundo tempo, que ele entrou já no intervalo, né, na volta pro segundo tempo. Ele dava o passe e ficava andando em campo. Como é que um cara quer ganhar um jogo, o técnico bota ele para melhorar, para o time melhorar, avançar, para ganhar um jogo, para tentar empatar um resultado, um jogo que tava perdendo, o cara entra, dá o passe e fica andando em campo. E eu vendo os moleques do Fluminense, os jogadores novos do Fluminense correndo, os caras para lá, um lado pro outro, tocando e recebendo na frente. O do Vasco, aquele toque de bola para as laterais. Como é que um time... gente, eu tô falando aqui, não é que tá tudo errado. Mas se você não tem um lateral esquerdo, que é Henrique, efetivo, que vai no fundo cruzar, se você não tem um lateral direito como Pikachu, que não tá cruzando, o cara tá voltando ainda, não tá fora de forma, não tá cruzando, como é que o time fica jogando bola pros lados? Você tem que botar alguém porque o time chamar e ir pelo centro. O Fluminense foi muito pelo centro. Usou a lateral segundo pôr, quando o Vasco abriu o meio, o Fluminense foi pelo meio. Então se o Henrique não cruza, para que eu vou usar o Henrique? Ficar com bolinhas laterais, usa Castanho só para Henrique ou para Ricardo Graça? Ricardo Graça para lateral, para Pikachu. E não saiu um cruzamento do lado direito. Tá entendendo? Então essas coisas têm que ser revistas. O meio ali, tem um jogador, ontem não tinha Andrei, mas Juninho começar jogando para essa bola e sair pelo meio, para chegar em Benítez. Já mancando ontem não pegou na bola, a única bola que ele pegou foi aquele cruzamento que ele pegou duas vezes na bola. Foi um escanteio que ele, no susto ali, o goleiro defendeu, e um passe que ele era para cortar para dentro e chutar, ele tocou para Thales Magno e tocou mal. Então a bola não chega, ontem não chegou os caras, porque faltou aquele meio ali, Andrei, aquela ausência de Andrei, que era para ter botado um jogador, não Carlinhos, mas um jogador mais ofensivo, um jogador mais agudo,
procurar mais aquela centralização ali de bola, abrir mais o jogo, depois que passar do meio campo, abrir mais na frente, não ficar tocando bola de lado para o lado, você perde tempo. Você fica trocando para um lado e para o outro, perdendo de 1 a 0 um time retrancado, como aquele Odair Helman gosta de jogar, time todo fechado com 2 linhas de 4 no fundo, e os laterais e os pontas fechando, fazendo 2 linhas de 4, 2 na frente ali protegendo, fica difícil. Você tem de alçar a bola na área, você tem de ir pelo meio, dar um passe ali para fazer uma tabela. Ontem Bruno César entrou, saiu a tabelinha ali com o Benítez. É isso que o Vasco tem que fazer, botar jogadores habilidosos ali no meio para frente para poder sair aquela tabela. Saiu o Benítez com o Bruno César de primeira, tem que ser rápido, mais rápido, bater de primeira as coisas, tocar de primeira. Aí a bola chegava em Felipe Basto, o homem para fazer um toque de bola era difícil. Felipe Baixo para tocar uma bola, a bola queima no pé dele. Tá fazendo gol, tá chutando, tá dando certo, tá fazendo gol de falta, tá. Mas na hora que precisa dele para dar um toque no meio de campo, o cara erra. A displicência, a bola queima, quando vem ele toca de primeira, o cara bate no pé do cara e volta, porque o cara não tá recebendo, ele bate de primeira. A bola chegou, meu querido, você ajeita a bola, mata ela e deixa. E procura, olha para os lados, pro meio para ver o que vai tocar. Então, são lições aí que Ramon tem de ver, tem de rever, tem de tirar desse jogo, né? Teve os desfalques, mas também as entradas eu acho que deveriam ter sido melhores. Teve os desfalques, as ausências, como eu falei, de Andrei, Bruno Gomes e Vinícius, mas teve aí também as entradas aí de Juninho e Carlinhos e Parede. Eu acho que Parede e Carlinhos não era para entrar no primeiro tempo, na minha opinião, que deixaram muito a desejar. Certo? Tinham o Peck, tinham o Lucas Santos, que poderiam, se o Fluminense estava fechado, o Vasco precisava de jogador habilidoso, jogador veloz e habilidoso. Então ele tinha no banco, tinha o Lucas Santos no banco, para quebrar aquele gelo ali. Depois que ele botou o Bruno César, que o Bruno César caiu lá pela ponta direita do Fluminense ali, melhorou. A bola chegou em Benítez, chegou em Germancano. Então o Vasco ofereceu mais perigo ao Fluminense, certo? Então são lições aí. E eu vou falar de Thales Magno. Thales Magno ontem jogou muito. Então o jogo foi afunilando pelas beiradas. Então a bola não chega no meio, mas ele jogou muito. Mas precisou de ajuda. Os caras jogavam a bola nele, mas não ia ninguém se aproximar. O Vasco dá a bola no cara e os jogadores, o cara que dá a bola não vai passar. Ontem o jogador Fluminense, os caras recebiam a bola e já passava. Ontem o Daí Helman ganhou o jogo ontem. Deu um nó tático em Ramon. Ele deu um nó tático em Ramon, que ele se fechou todo jogando no contra-ataque. E ontem, com a mexida dele, ele ganhou o jogo. Ele botou Fred e Ganso. Ganso só deu um passe no jogo. Foi um passe para Fred. Fred só chutou uma bola que foi o gol. Fred só pegou na bola uma vez e foi o gol. Um passe de Ganso, que passou debaixo das pernas de Juninho. Fred recebeu e deu um tirambaço daquele ali e gol. Quer dizer, ele ganhou o jogo com 2 mudanças o cara ganhou o jogo. Ele disse, opa, o Vasco vai pra cima, eu vou botar 2 aqui e vou no contra-ataque eu vou ganhar esse jogo. Ganhou, certo? Botou 2 a 0 no jogo. Então, o Vasco afunilou o jogo, foi pelas beiradas, mas os jogadores do Vasco não apoiam, o cara passa a bola e não chega. Se você passou, você tem de chegar para dar opção. Aí Felipe Baixo fica escondido, ele dá a bola e fica entre os 2 volantes do jogo dos adversários. Fica escondido. Como é que se você dá a bola, você sai da marcação e abre espaço para o cara te chegar. Se você fica na marcação, como é que você vai receber a bola de volta? Não tem como fazer uma triangulação, certo? Então são essas muitas coisas que Ramon tem de ver aí, rever o que aconteceu no jogo. Eu venho falando, o Vasco contra o Sport no começo do campeonato sofreu uma pressão do Sport, né? Mas o Vasco reverteu, ganhou o jogo 2 a 0. Contra o São Paulo, sofreu uma pressão logo no início. O São Paulo teve chance de abrir o 2 a 0 ali no jogo, antes do Vasco, mas o Vasco melhorou o segundo tempo, ganhou o jogo 2 a 0, né? E ganhou o terceiro jogo lá do Ceará sem sofrer, ganhou lá. Mas eu vinha falando desse sofrer do Vasco no início do jogo. E se acontecesse um gol, ia ser difícil reverter. Foi o que aconteceu ontem com o Fluminense. O Vasco sofreu no início, o Fluminense foi para cima, achou aquele gol ali, fez aquele gol, aquele erro ali, que ele bate e rebate, a bola sobrou pro cara
o zagueiro tirou, o cara tocou e Dodi acertou aquele chute. Então foi um gol que sofreu, o primeiro gol que sofre no início do jogo, que o Vasco sai atrás do placar. Então sofrer, não soube reverter. Então o Ramon tem tudo para consertar, já tem um próximo jogo aí contra o Santos, um jogo difícil lá fora. Depois o Vasco faz 2 jogos dentro de casa com o Atlético Goianiense e o Atlético Paranaense. Então tem chance de ganhar do Santos, que eu vi hoje o Santos jogando com o Flamengo, apesar de ter 2 gols anulados. Não viu, no segundo tempo o Santos caiu, joga meio aberto, o Vasco dá para jogar ali, porque o Santos não joga fechado, joga aberto. Eu vi muito espaço no time do Santos, né? Apesar de ter muito atacante, muito poder ofensivo, mas então o time ainda é desorganizado, o Cuca ainda está organizando. Então hoje era para ser aí, o Flamengo não jogou essas coisas todas, mas hoje pelo Gabigol perdeu 2 gols aí, dava para ser 3-0 o jogo hoje tranquilo. Então o Vasco está fazendo um bom jogo contra o Santos, né? Fazer uma boa partida, que eu creio que possa fazer. Agora Ramon escolher as peças certas aí, que vai ter, como eu falei no início do vídeo aí, vai ter 3 desfalques. Andrei, Bruno Gomes continua e Andrei retorna, mas vai continuar com Bruno Gomes e Vinícius devido à Covid-19. Mas pelo menos Andrei já volta. Mas aí tem um outro desfalque pior, que é o Thales Magno, aí o terceiro desfalque, que é Thales Magno, que não joga, né? Devido ao cartão vermelho que ele revidou aí na agressão aí do jogador do Fluminense na entrada ali. Que eu acho que deveria ser os 2 expulsos, mas o juiz só expulsou um, mas fazer o que? Faz parte. Então, galera, é levantar a cabeça, não tem nada perdido, não tem nada. Eu acho que derrota devia vir a qualquer momento, mas levantar a cabeça e buscar os pontos, buscar jogar bola, voltar a jogar o futebol que estava jogando, e o campeonato está apenas no começo. Outras derrotas vão vir, o Vasco não é imbatível, os outros times também não são imbatíveis, mas tem que começar a recuperar os pontos e começar a jogar o futebol que vem jogando. E eu acredito que Ramon vai ajeitar ali e vai, desse jogo aí, ele vai tirar alguma coisa de bom, de experiência, de lição, para poder aprimorar e também chamar a atenção. Agora deixa eu puxar a orelha de Juninho, muito preguiçoso no jogo. O Juninho muito preguiçoso, tem de jogar mais, se movimentar mais. Para um jogador novo de 20 anos, meu irmão, tem de se movimentar. Futebol hoje é competitivo, futebol é veloz, futebol hoje é dinâmico. Você não pode ser esse jogador preguiçoso, dar uma bola e fica parado esperando que os colegas vão fazer. Você tem que partir para cima, você tem que partir e jogar bola. Deu aqui, recebeu na frente. O futebol hoje é dinâmico, não tem negócio tocou a bola pro parceiro, pro colega e botou a mão na cintura, não. Juninho é muito preguiçoso. Ultimamente eu não venho gostando do futebol dele, não. Eu vejo aí na base de tudo, ele é muito preguiçoso com a bola, dá a bola e fica andando em campo. Ele é jogador novo e entrou no segundo tempo se sentindo, parece que já tinha jogado 90 minutos de jogo. Então o Ramon tem de ver isso aí, eu acho que tem que pegar o vídeo e ver o jogo e começar. Não pode ser técnico amigo de jogador. O técnico tem de cobrar, tem de esticar, dar os puxões de orelha que tem de dar. Não pode, se for técnico amigo, paizão, esse negócio de paizão no Brasil já não dá mais certo. E já vi a história aí de Abel Braga, Papai Joel, esse negócio, Papai Filipão, isso aí pra mim não cola. Você tem de cobrar mesmo e jogar duro com o jogador. Cobrar e ensinar também o posicionamento em campo. Se o cara não sabe, começar a ensinar as coisas, que é menino novo, ensinar, mas também tem de cobrar, ser duro. Porque ganha jogo, quem é dinâmico, e futebol é assim. Entendeu? Então é isso aí, galera. Vamos que vamos. Essa mensagem aí que eu queria passar. Em breve voltaremos com mais vídeos. E aí é uma discussão aí do jogo, aí, da repercussão do jogo de ontem. Então, desde já agradeço. Inscreva no canal aí para quem não é inscrito e dê seu like aí e ative o sininho para receber todas as notificações do Gigante da Virada. Porque aqui é Vasco. Enquanto houver um coração infantil, o Vasco será imortal. Valeu!